Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a independência das Américas. Vamos lá? Independência na América Espanhola. Os movimentos de independência na América Espanhola não ocorreram de maneira pacífica, né? E foi um longo processo até as colônias terem sua independência reconhecida pela coroa espanhola. Os povos originários e os negros escravizados também participaram desse processo, embora, né, em menor escala. Os crioulos. A maioria dos brancos pertenciam à elite crioula, ou seja, era composta de descendentes de espanhóis nascidos na América. E, embora fossem maioria da elite, os crioulos eram impedidos de ascender socialmente. Então, os crioulos eram os descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Uma outra classe, né, pertencente a essa dinâmica social era os chapetones, né? Nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos do governo, no exército e na igreja eram reservados aos chapetones. No México, em 1808, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo. Os chapetones eram os colonos nascidos na Espanha. Durante os processos revolucionários na América Espanhola, percebemos que os crioulos estavam à frente de quase todos os movimentos independentistas, com exceção do Haiti, né, que era a antiga colônia de São Domingos, onde os negros escravizados, liberados por Toussaint Louverture, realizaram um processo de independência contra os franceses e espanhóis no seu território. Observem uma pirâmide social aí simbolizando a estrutura de poder na América Espanhola. A gente tem aí no topo da pirâmide, né, os espanhóis, ou chapetones, né, que compunham aí 1% da população, seguida pelos crioulos, né, 13,% da população. Os mestiços ocupavam 27,5% da população e os índios e negros escravizados compunham aí 58% da população habitante das colônias espanholas. As diferenças sociais, as discriminações existentes nas sociedades hispano-americanas eram enormes. Os indígenas, mestiços e afrodescendentes viviam oprimidos por uma minoria branca, formada pelos chapetones e pelos crioulos. Os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação entre os habitantes das colônias hispânicas na América e frustravam essa pretensão dos crioulos a um livre comércio, né, com todas as nações do mundo. Quanto aos mais pobres, né, essa exclusão social se mantinha inalterada. Então, a gente tem um processo que vai acabar impulsionando esses movimentos independentistas, que se alimenta aí da insatisfação de uma elite nascida ali nas colônias, né, por não terem acesso aos cargos mais importantes, né, por não participarem das decisões políticas e nem ocuparem os melhores cargos. A independência na América Espanhola, a gente observa um mapinha aí, a gente tem a independência na América do Sul, né, sempre encabeçada pelo líder crioulo Simão Bolívar, né, também o San Martín. A gente tem a independência do México, ali, o vice-reino da Nova Espanha, né, onde o padre Hidalgo, né, era um dos principais líderes. As motivações, né, sempre o controle pelos monopólios, né, a influência das ideias iluministas, né, e a busca pela independência comercial. Os antecedentes. Os movimentos de emancipação, né, estiveram divididos em 3 fases, denominados os movimentos precursores, né, que vão de 1780 a 1810, as rebeliões fracassadas, de 1810 a 1816, e as rebeliões vitoriosas, né, de 1817 a 1824. O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, estava dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. São eles: Nova Espanha, composto pelo México e parte dos Estados Unidos, né, onde hoje ali é a Califórnia; Nova Granada, integrada pelos atuais territórios de Colômbia, Panamá e Equador; o Peru, né, que corresponde ao atual território do Peru mesmo; e o Rio da Prata, né, o vice-reino do Rio da Prata, que era constituído ali pela área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Observe aí no mapa, né, a composição dos vice-reinos. Ali a parte rosa, né, a gente tem o domínio espanhol, e a parte verde, né, é o território brasileiro, né, de ocupação portuguesa aqui nas Américas. As causas. As independências das colônias da América Espanhola ocorreram no século XVIII, quando as ideias, né, como o liberalismo e a autonomia começaram a conquistar as elites crioulas. Além disso, podemos citar como causas a influência da independência dos Estados Unidos, né, que também foi aí influenciada pelas ideias iluministas, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, né, querendo acabar o fim do exclusivo colonial, né, desse comércio entre metrópole e colônia, a expansão do Império Napoleônico, que ocupa a Espanha, né, e destituiu o rei Fernando VII, ali como consequência do bloqueio continental, o apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra. Os processos de independência. Temos duas fases nas lutas pela independência. Na primeira fase, de 1810 a 1814, os habitantes das colônias, liderados pelos crioulos em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago, formaram exércitos e obtiveram importantes vitórias contra os realistas, ou seja, contra os partidários do rei da Espanha. Naqueles anos, as forças de Bonaparte controlavam a maior parte da Espanha e os espanhóis estavam ocupados, né, estavam muito ocupados com a expulsão dos franceses do seu próprio território e acabaram relegando ali essa questão da colônia, né, a segundo plano. Já na segunda fase, de 1814 a 1825, começou com a queda do Napoleão e a volta do rei Fernando VII. Ao retornar ao poder, o rei espanhol reestabelece o absolutismo monárquico e enviou para a América uma grande expedição com 10 mil homens para combater esses movimentos de independência, né? As rebeliões fracassadas. A ascensão do José Bonaparte, né, ao trono espanhol em 1808 intensifica o processo de libertação. Os espanhóis fiéis ao rei, né, se reuniram ali em Cádiz para resistir, né, ao seu domínio francês. Por sua parte, os crioulos, através dos cabildos, né, garantem sua lealdade ao rei Fernando VII, ao não reconhecer José Bonaparte como o rei da Espanha, né, ele fica conhecido aí como o usurpador. O movimento dos crioulos, porém, passou, né, de lealdade para o entendimento de que eles podiam ser emancipados, né, e esses movimentos por liberdades, né, acabam se intensificando aí a partir de 1810. Quanto às revoluções, às rebeliões vitoriosas, né, entre as principais lideranças, a gente tem o Simão Bolívar, né, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, do Equador e da Venezuela, e em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, né, o Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que ele conquistasse. A independência da Argentina, Chile e Peru, ela foi comutada pelo José Martí, né. Ambos eles são líderes, né, eles se encontram ali em Guayaquil, em 27 de julho de 1822, a fim de combinar estratégias políticas para esses novos, recém-formados países. As consequências. Apesar, né, de ser o desejo de líderes como Simão Bolívar que as colônias espanholas se fragmentassem em vários países, né, a Conferência do Panamá, né, ela define os rumos desses novos países. Havia divergências entre as opiniões, né? O San Martín acreditava que todos esses países deveriam ser, né, se formar como países independentes. Já o Simão Bolívar, né, tinha um entendimento diferente de que toda a América Espanhola deveria formar uma grande confederação, né, formando-se ali a Grande América. A aristocracia crioula, ela passa a governar, né, os estados soberanos emancipados. A economia continua a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada, né, das nações europeias. Não havia um parque industrial. A manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram a elite e os índios, mestiços, eram considerados inferiores, ela permanece praticamente intacta. Lá no Congresso de Panamá, né, no ano de 1826, a gente tem toda a América Latina independente. As novas nações se reúnem, né,
E aí elas defendem, né, um amplo projeto de solidariedade e integração política e econômica entre essas nações recém-formadas. No entanto, os Estados Unidos, né, e a Inglaterra se opõem a esse projeto, que ameaçava ali os interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada, né, cada país forma aí uma nação independente, e o desfecho do processo de independência, né, não significou uma radical transformação, né, dessa situação socioeconômica vivida pelas populações, que permanecem aí, né, numa camada mais baixa da sociedade. A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios da elite, né, fizeram com que muitos dos problemas da antiga América hispânica acabassem permanecendo ali na história da América latino-americana. Não houve uma transformação social devido a esses processos de emancipação. Vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Quais são eles? Letra A, liberais e conservadores. Letra B, caramurus e chimangos. Letra C, crioulos e chapetones. Ou letra D, moderados e exaltados. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra C, crioulos e chapetones, né? Os crioulos, né, pertencentes à elite, nascida na colônia, e os chapetones, né, nascidos na Espanha. Vamos lá, mais uma questão. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes da independência das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas essas elites? Letra A, chapetones. Letra B, burgueses. Letra C, aristocratas. Letra D, crioulos. Ou letra E, latifundiários. Pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra D, né? Crioulos, pertencentes à elite nascida aqui nas colônias espanholas. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.